Meu amigo vascaíno, vai ter cereja. É presente de Natal aí para a torcida do Vasco. Vamos atualizar muito essa situação sobre reforços aí, várias atualizações nesta manhã. O dia já começou pegando fogo aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Temos também informações referentes à compra de 3 atletas aí que estão com vínculo terminando com o Vasco da Gama agora em dezembro, e a gente vai falar aí sobre a situação do patrocínio da Crefisa e também a reforma de São Januário. Coloquem a atenção aí, porque a gente vai atualizar tudo para vocês sem maquiagem e sem sacanagem. Perfeito, torcedor vascaíno? Então, bora aí para o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre a situação do patrocínio da Crefisa, porque tem muita gente perguntando: ô, Laureano, vai rolar, não vai rolar? O que, que tem de concreto? Explico eu para vocês. O que existe é um acordo aí verbal entre o Pedrinho e o dono da Crefisa, o senhor Lamáquia. A partir do dia 22 de janeiro, quando ocorrerá a posse aí do Pedrinho, o Pedrinho vai intermediar as conversações entre a 777 Partners e a Crefisa. A tendência é que a Crefisa não venha se opor com relação a essa situação. Ontem também tivemos aí uma informação sobre a situação da reforma de São Januário, porque o Pedrinho tem se reunido aí periodicamente com o prefeito Eduardo Paes e com alguns vereadores aqui da Câmara do Rio de Janeiro, e a tendência, a grande novidade é essa, que logo após o recesso aí de festas de final de ano, a gente tenha a votação aí do projeto de lei para liberar a situação do potencial construtivo de São Januário. A gente já tem 2 empresas aí interessadas, né? Uma empresa grande aqui de shopping center no Rio de Janeiro e outra aí também no tocante à parte hospitalar, né, a Rede Dó, e lembrando que a Crefisa tem interesse em dar nome aí, em colocar o name rights aí em São Januário. Bom, a gente agora continua falando aí sobre a situação de dentro de campo, reformulação de elenco, tá? Porque hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama tem interesse, sim, em fazer 3 compras, tá? Esses jogadores que estão terminando o contrato em dezembro só vão ficar 3 jogadores. A gente tomou conhecimento disso hoje. O lateral direito Paulo Henrique, junto ao Atlético Mineiro. O Vasco tem interesse em comprá-lo aí. Ivan, né? O Vasco estuda uma composição para adquirir de forma definitiva o goleiro aí do Corinthians. E o Vasco, a pedido do Ramon Dias, mesmo tendo vascaínos aí questionando, o Vasco pretende fazer uma proposta ao Red Bull Bragantino por Praxedes para poder comprar parte dos direitos econômicos aí do jogador. Vocês apoiam, vocês acham aí que tem que comprar esses 3 jogadores? Sim ou não? Deixem aí nos comentários, certo? Bom, e o seguinte, a gente vai começar falando aqui de reforços, porque a informação que a gente teve aí, que a gente vai ter cereja do bolo, né? Pessoas aí, né, amigos em comum aí com o Zé Comé, disseram aí, ó, vai ter cereja do bolo sim, tá? E está sendo trabalhado aí a possibilidade de até dia 25 chegar um presente aqui para o Vasco da Gama. Deixa eu passar a situação de Gustavo Scarpa, tá? Nesse momento. O Gustavo Scarpa, ele
pretende voltar ao Brasil. Ele não deu certo lá na Premier League, não deu certo no futebol grego, é reserva lá no clube onde ele joga. E o seguinte, ele deu preferência aí por trabalhar com o Felipão. Mas o lance é o seguinte, hoje a gente toma conhecimento que as negociações, aí, as conversações do Vasco com o Gustavo Scarpa iniciam-se. Ainda está naquele período ali embrionário, certo? O clube ali que pagar 4 milhões de euros leva o jogador. Evidentemente que o Vasco tem condições aí de contratar esse atleta, né? Só no Praxedes, o Vasco especula se pagar aí quase 6 milhões de reais. O Vasco pagou, para vocês terem uma ideia, o mesmo valor aí 4 milhões de euros pelo Aureliano. Então, o Vasco tem dinheiro para entrar de cabeça nessa negociação. A gente esclarece que a situação do volante Fernando, certo? Ontem saiu uma notícia lá no jornal espanhol, lá da cidade de Sevilha, dizendo que o Fernando chegaria em janeiro e assina por 2 temporadas com o Vasco da Gama. Porém, ontem, um empresário do Fernando veio a público e disse que não tinha nada fechado com nenhum time. E ele falou que, caso o Fernando retorne ao Brasil, certo, o Vasco é prioridade, sim, do atleta, tá? Agora a gente vai passar aqui sobre algumas situações que estão aí encaminhadas de novidades que a gente teve na parte da manhã. Tá? Situação do zagueiro Júnior Alonso. Ontem, o Alexandre Matos desconversou. O Alexandre Matos tem dito, desconversou a situação, mas a informação que chegou é que o zagueiro da seleção paraguaia aí, tem realmente uma proposta por 1,5 milhão empréstimo de dólares aí junto ao Krasnodar, certo? 1,5 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais por empréstimo, tá? Inclusive, a informação que a gente tem foi um jogador que o Maurício Barbieri tinha pedido esse ano, no começo do ano, a 777, por conta do Alexandre Matos. Olha a moral, reviu aí o conceito com relação ao Júnior Alonso, tá? E deu já o aval para poder fazer essa contratação. Situação do jogador Alexander Varena, certo? A gente passa aí para vocês, tá? O jogador já negocia, né, com o Vasco da Gama. O Alexandre Matos está negociando a transferência dele. Era um jogador que estava praticamente certo para jogar no Atlético Paranaense. Não vai ter dificuldade aí para fechar esse negócio, até porque ele tem um vínculo terminando com a equipe aí do Universidade Católica agora, né, no final do ano, e viria de graça para o Vasco da Gama. Então, o Vasco está muito otimista de contar aí com esse atleta. Agora, na parte da manhã, a gente teve 2 novidades, tá? O Vasco que vai fazer investimento pesado para o ataque aí. Bruno Rodrigues, isso mesmo, jogador que foi destaque, o melhor jogador aí do Cruzeiro, certo? Nas últimas horas, o Vasco entrou com força na jogada, deu um chapéu aí no Internacional. O Internacional até cogitou sair fora do negócio, porque o valor que o Vasco ofereceu aí pro Bruno Rodrigues lá no Cruzeiro foi uma coisa muito grande aí. O jogador pode pintar aqui no Vasco da Gama, jogador que foi destaque do Campeonato Brasileiro. E agora, na parte da manhã, o Vasco vendo bons jogadores aí, saiu a informação do meia, tá? Do meia Oscar, isso mesmo. O Oscar está tratando o retorno dele aqui para o Brasil, aqui. Sempre há aquele namoro com o Flamengo, mas surgiu hoje a possibilidade. O Oscar está com um contrato terminando aí em novembro de 2024, a possibilidade do jogador de 32 anos vir por empréstimo, perfeito? É isso aí mesmo. E o seguinte, né? Jogador que todo mundo conhece, aquele de Chelsea, né? Que arrebentou a boca do balão também no Internacional, no São Paulo.
jogador do Xangai Porte, que pode aparecer aqui no Vascão da Gama, tá? Então, a informação que eu tive aí de amigos aí, ligados ao Zé Comé, que tem uma amizade, coladaço aí com o Alexandre Matos, é o seguinte, que a gente vai ter cereja de bolo aí, cara. E um possível presente aí de Natal. Vamos aguardar aí, porque é só nome sinistro, sinistro. O Vasco vai brigar por coisas grandes aí em 2024, com certeza. Estou muito confiante e parabéns aí, Alexandre Matos aí. Estou confiante que a gente, pô, vai ter novidades aí nesse final de semana, graças a Deus. É isso aí. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.